Em um país de dimensões continentais, nem todas as vozes ecoam na mesma direção. Nos primeiros segundos de uma eleição, milhões de decisões individuais revelam algo maior, diferenças culturais, econômicas e históricas que moldam o voto brasileiro. Mas por que algumas cidades seguem caminhos tão distintos nas urnas? O que explica regiões onde determinados candidatos encontram mais resistência? Neste vídeo, vamos explorar 7 cidades do Brasil onde o desempenho eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva foi menor em comparação com outras regiões, e entender os fatores por trás desses resultados. Se você gosta de conteúdos que analisam o Brasil de forma profunda e baseada em dados, já se inscreve no canal, isso ajuda a trazer mais vídeos como este. Agora, vamos começar essa jornada pelo mapa político do país. Chapecó, SC. Localizada no oeste de Chapecó, essa cidade se consolidou como um dos principais polos do agronegócio e da agroindústria brasileira, com destaque para cadeias produtivas de carnes e exportação, o que influencia diretamente o perfil econômico e político local ao longo das últimas décadas. Nas eleições presidenciais de 2022, os dados mostram um cenário bastante claro. Jair Bolsonaro obteve aproximadamente 75% dos votos válidos no segundo turno, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva ficou em torno de 25%, revelando uma diferença significativa que não pode ser explicada apenas por preferência momentânea, mas sim por um conjunto de fatores estruturais que moldam o comportamento do eleitorado local. Esse padrão eleitoral está profundamente ligado ao modelo econômico predominante na região, onde empresas do setor agroindustrial, cooperativas e produtores rurais possuem grande influência social e política, gerando um ambiente em que pautas como redução de impostos, menor intervenção estatal e incentivo à exportação são altamente valorizadas. Além disso, a renda média local, combinada com um mercado de trabalho relativamente dinâmico dentro do setor produtivo, contribui para uma visão mais pragmática da política, em que decisões de voto tendem a estar associadas à percepção de estabilidade econômica e previsibilidade regulatória, elementos frequentemente discutidos durante campanhas presidenciais. Outro ponto relevante é o aspecto cultural, que envolve tradições comunitárias, forte presença de descendentes europeus e um histórico de organização social baseado em cooperativismo e disciplina econômica, fatores que acabam influenciando valores coletivos mais conservadores em relação a políticas públicas e atuação do Estado. Isso não significa ausência de diversidade política dentro da cidade, mas indica que, proporcionalmente, há uma inclinação mais consistente em determinadas direções eleitorais, refletindo um conjunto de experiências históricas e econômicas que ajudam a explicar por que os resultados nas urnas apresentam diferenças tão marcantes quando comparados a outras regiões do Brasil. Cascavel, PR. Situada no oeste do Paraná, a cidade de Cascavel representa outro exemplo relevante quando se analisa o comportamento eleitoral em regiões fortemente ligadas ao agronegócio e à logística de produção agrícola, especialmente pela sua posição estratégica no escoamento de grãos e proteínas para exportação. No segundo turno das eleições de 2022, Jair Bolsonaro alcançou cerca de 72% dos votos válidos no município, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva ficou próximo de 28%, uma diferença expressiva que reforça a tendência observada em várias cidades do interior do sul do país. A estrutura econômica de Cascavel é um dos principais fatores que ajudam a compreender esse resultado, já que o município possui forte presença de cooperativas agrícolas, produtores de grande escala e empresas ligadas à cadeia de exportação, criando um ambiente onde políticas voltadas para o mercado externo, competitividade internacional e redução de custos operacionais têm grande peso na decisão do eleitor. Além disso, o crescimento urbano da cidade foi acompanhado por uma classe média emergente ligada diretamente ao desempenho do setor agrícola, o que reforça uma percepção de que determinadas propostas econômicas são mais alinhadas aos interesses locais. Do ponto de vista social e histórico, Cascavel também apresenta características que contribuem para esse padrão eleitoral, incluindo um processo de colonização relativamente recente, forte presença de migrantes de outras regiões do sul e um modelo de desenvolvimento baseado em empreendedorismo e organização comunitária. Esses elementos ajudam a formar uma identidade coletiva em que estabilidade econômica, segurança e previsibilidade institucional são altamente valorizadas, influenciando não apenas resultados eleitorais pontuais,
mas também a consistência de determinadas tendências políticas ao longo do tempo, sempre com variações internas que demonstram que, apesar das maiorias expressivas, o cenário nunca é completamente homogêneo. Sinop, MT. Localizada no norte do estado de Mato Grosso, a cidade de Sinop se transformou em poucas décadas em um dos principais polos do agronegócio brasileiro, com forte produção de soja, milho e pecuária de larga escala, o que impacta diretamente não apenas a economia local, mas também o perfil político do seu eleitorado. No segundo turno das eleições de 2022, Jair Bolsonaro alcançou cerca de 76% dos votos válidos do município, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva ficou próximo de 24%, evidenciando uma diferença expressiva que acompanha o padrão observado em outras cidades fortemente ligadas ao setor produtivo agrícola. A base econômica de Sinop é um dos principais elementos para entender esse comportamento eleitoral, já que o município depende fortemente da exportação de commodities agrícolas, o que torna temas como câmbio, políticas ambientais, regulação fundiária e infraestrutura logística extremamente relevantes para a população local. Grandes produtores rurais, empresas do setor e prestadores de serviço formam uma cadeia econômica integrada, na qual decisões políticas são frequentemente avaliadas sob o ponto de vista de impacto direto na produção e na competitividade internacional, influenciando a forma como diferentes propostas são percebidas durante o período eleitoral. Além disso, Sinop possui uma característica histórica marcante, pois foi colonizada principalmente a partir da década de 1970 por migrantes vindos do sul do Brasil, o que trouxe consigo valores culturais específicos relacionados ao empreendedorismo, autonomia econômica e organização comunitária. Esse processo relativamente recente de formação urbana contribuiu para a construção de uma identidade local voltada ao crescimento econômico acelerado e à valorização do setor privado. Fatores que ajudam a explicar por que determinadas tendências políticas se mantêm consistentes ao longo do tempo, ainda que existam variações internas e diferentes perfis dentro do próprio eleitorado. Sorriso, MT. Conhecida como uma das maiores produtoras de grãos do país, a cidade de Sorriso, também localizada no estado de Mato Grosso, representa um dos exemplos mais emblemáticos quando se analisa a relação entre economia agrícola e comportamento eleitoral no Brasil contemporâneo. No segundo turno das eleições de 2022, os números foram bastante claros. Jair Bolsonaro obteve aproximadamente 80% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva ficou na faixa de 20%, consolidando uma das maiores diferenças percentuais entre candidatos em cidades de médio porte no país. O peso do agronegócio em Sorriso é determinante para compreender esse cenário, já que o município possui uma das maiores produções de soja do mundo, movimentando bilhões de reais anualmente e conectando diretamente a economia local ao mercado internacional. Essa forte dependência de exportações faz com que fatores como política cambial, acordos comerciais, custos logísticos e regulamentações ambientais tenham impacto direto no cotidiano da população, levando o eleitorado a avaliar propostas políticas com base em critérios econômicos bastante objetivos e frequentemente associados à previsibilidade e à competitividade global. Do ponto de vista social, Sorriso também apresenta características semelhantes às de outras cidades do norte mato-grossense, com forte presença de migrantes do sul do Brasil, elevado índice de crescimento populacional nas últimas décadas e uma cultura marcada pelo empreendedorismo e pela expansão territorial. Esse conjunto de fatores contribui para a formação de um ambiente em que estabilidade econômica, segurança jurídica e incentivos à produção são altamente valorizados, influenciando o comportamento eleitoral de maneira consistente e ajudando a explicar por que os resultados nas urnas tendem a apresentar diferenças tão significativas em comparação com outras regiões do país. Joinville, SC. Localizada no norte de Santa Catarina, a cidade de Joinville é reconhecida como um dos maiores polos industriais do país, com forte presença nos setores metalúrgico, plástico, têxtil e tecnológico, o que contribui diretamente para a formação de um eleitorado com perfil mais voltado à produtividade, eficiência econômica e estabilidade institucional. No segundo turno das eleições de 2022, Jair Bolsonaro obteve aproximadamente 68% dos votos válidos do município, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva ficou na faixa de 32%,
Uma diferença relevante que reforça o padrão observado em cidades com forte base industrial e empresarial. A estrutura econômica de Joinville ajuda a explicar esse comportamento eleitoral, já que a cidade abriga grandes empresas nacionais e multinacionais, além de um número expressivo de pequenas e médias indústrias que dependem diretamente de fatores como carga tributária, custo de produção, acesso a crédito e competitividade internacional. Esse ambiente econômico cria uma mentalidade mais voltada à previsibilidade e ao controle de custos, fazendo com que o eleitorado avalie propostas políticas com base em seu impacto direto sobre o setor produtivo, especialmente em períodos de instabilidade econômica ou mudanças regulatórias. Do ponto de vista histórico e cultural, Joinville possui forte influência de colonização europeia, especialmente alemã, o que contribuiu para a formação de uma sociedade com valores ligados à organização, disciplina e desenvolvimento econômico estruturado ao longo do tempo. Esse contexto ajuda a moldar uma identidade coletiva em que o crescimento sustentável, a geração de empregos e a eficiência administrativa são altamente valorizados, influenciando o comportamento eleitoral de maneira consistente, ainda que, como em qualquer grande cidade, existam diferentes correntes de pensamento político convivendo dentro do mesmo espaço urbano. Uberlândia, MG. Situada no Triângulo Mineiro, a cidade de Uberlândia é um dos principais polos logísticos e econômicos do interior brasileiro, com uma economia diversificada que abrange comércio, serviços, agronegócio e tecnologia, o que a torna um exemplo interessante de eleitorado mais heterogêneo quando comparado a cidades fortemente dependentes de um único setor. Nas eleições de 2022, o segundo turno mostrou um cenário relativamente equilibrado, mas ainda com vantagem para Jair Bolsonaro, que obteve cerca de 55% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva ficou próximo de 45%, indicando uma diferença menor, porém significativa dentro do contexto nacional. A diversidade econômica de Uberlândia é um fator central para entender esse resultado, já que o município funciona como um importante hub de distribuição para várias regiões do país, além de contar com forte presença de empresas do setor de serviços e comércio atacadista. Essa combinação faz com que diferentes segmentos da população tenham interesses variados, desde produtores rurais até profissionais urbanos e empresários do setor logístico, criando um ambiente em que as decisões de voto são influenciadas por múltiplos fatores econômicos e sociais, e não apenas por uma única atividade predominante. Além disso, Uberlândia possui um perfil urbano mais complexo, com universidades, crescimento populacional acelerado e uma classe média em expansão, elementos que contribuem para um cenário político mais competitivo e menos previsível. Essa mistura de características faz com que a cidade apresente resultados eleitorais mais equilibrados em comparação com outras da lista, refletindo uma diversidade de opiniões e interesses que se traduzem em disputas mais acirradas nas urnas, embora ainda exista uma inclinação perceptível em determinados ciclos eleitorais. Maringá, PR. Localizada no noroeste do Paraná, a cidade de Maringá é frequentemente citada como um dos municípios com melhor qualidade de vida do país, apresentando alto índice de desenvolvimento humano, planejamento urbano estruturado e uma economia diversificada que combina agronegócio, comércio e serviços. No segundo turno das eleições de 2022, Jair Bolsonaro obteve aproximadamente 70% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva ficou em torno de 30%. Consolidando uma diferença expressiva que segue o padrão observado em outras cidades do interior paranaense. A base econômica de Maringá, embora diversificada, ainda mantém forte ligação com o agronegócio regional, especialmente por meio de cooperativas agrícolas e cadeias produtivas que conectam o município ao mercado nacional e internacional. Esse vínculo faz com que temas relacionados à produção, exportação e custos operacionais tenham grande relevância no debate político local, influenciando a forma como diferentes propostas são avaliadas pelo eleitorado, especialmente em períodos de maior instabilidade econômica. Do ponto de vista social e histórico, Maringá foi planejada desde sua origem, o que resultou em uma cidade com infraestrutura organizada, alto nível educacional e forte presença de instituições de ensino superior, criando um ambiente urbano mais estruturado e com uma classe média consolidada. Esses fatores contribuem para a formação de um eleitorado que valoriza gestão eficiente, crescimento econômico sustentável e estabilidade institucional, influenciando o comportamento político de maneira consistente ao longo do tempo.
Ainda que sempre existam variações internas e diferentes perspectivas dentro da população local. Ao percorrer essas cidades, fica claro que o Brasil é muito mais do que um único retrato político, é um mosaico de realidades, onde economia, história e cultura moldam decisões que vão muito além de uma simples escolha nas urnas. Cada região carrega suas próprias prioridades, seus próprios desafios e uma visão de futuro que reflete diretamente o caminho que trilhou ao longo do tempo. Entender essas diferenças não é apenas sobre política, mas sobre compreender o próprio país em sua complexidade, onde nenhuma narrativa única consegue explicar tudo. E é justamente nessa diversidade que está a chave para enxergar o Brasil de forma mais ampla, sem simplificações. Se esse tipo de análise te ajuda a ver o país com outros olhos, aproveita para se inscrever no canal e acompanhar os próximos conteúdos, porque essa jornada pelo Brasil ainda está só começando.